Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo eu vou explicar como utilizar o tempo verbal passado perfeito contínuo, também conhecido na língua inglesa como Past Perfect Continuous. A gente já explicou aqui no nosso canal como utilizar o tempo verbal passado perfeito. Vale super a pena dar uma olhada nesse vídeo. Muito possivelmente no futuro a gente vai gravar um vídeo em que comparamos ambos os tempos verbais em inglês, que são o passado perfeito e o passado perfeito contínuo. Assim como o tempo verbal passado perfeito, a gente pode empregar a forma contínua quando a gente quer falar de um evento mais antigo relacionado a um outro evento do passado. Como assim? Por exemplo, vamos supor que temos dois eventos do passado. A gente quer saber quando ocorreu o primeiro e quando ocorreu o segundo. Primeiro ocorreu um evento e na sequência ocorreu o segundo. Temos então uma relação de qual evento é mais antigo. O primeiro evento que ocorreu, relacionado ao dia de hoje, é o mais antigo. E logo na sequência veio o segundo evento. Entendeu essa questão de um evento mais antigo que o outro? Quando eu disse que um evento é mais antigo que o outro é porque eu estou tomando como referência o dia de hoje, o dia que você está assistindo esse vídeo. Então, se por exemplo, eu tenho um evento que veio ocorrendo de janeiro a fevereiro e na sequência eu tenho um outro evento que veio ocorrendo de fevereiro até o dia atual, sabemos muito bem que o evento que ocorreu de janeiro para fevereiro será o evento mais antigo, em relação, como eu disse, à data de hoje. De qualquer forma, primeiro vamos dar uma olhada na estrutura geral que a gente utiliza para poder montar frases com o tempo verbal Past Perfect Continuous. A estrutura geral que a gente adota para esse tempo verbal é a seguinte. Primeiro, você vai posicionar o sujeito da frase, ou seja, você pode optar por um pronome pessoal como I, he, she, ou você pode inclusive optar por um nome como Daniel, Jack and Bob. Não importa o sujeito que você adotar na frase, simplesmente não se esqueça de escolher o sujeito. Logo na sequência a gente vai utilizar had been e na sequência um verbo na chamada forma ing. Quando eu digo que temos um verbo na chamada forma ing, você simplesmente vai pegar a forma base de um verbo, como por exemplo study, play, drink, e na sequência você vai adicionar ing. Então, por exemplo, a forma base do verbo estudar em inglês é study, já a forma ing é studying. A forma base do verbo beber em inglês é drink. Já a forma ing é drinking. Então você vai poder construir frases como, por exemplo, I had been studying. She had been working. Sandra had been playing. Então, em todos esses casos que eu mencionei aqui, estamos utilizando a estrutura sujeito mais had been mais um verbo na forma ing. Retomando aquela questão que eu mencionei sobre dois eventos do passado em relação à data de hoje, nesse caso é muito comum a gente combinar o tempo verbal Past Perfect Continuous com o tempo verbal Simple Past. Ou seja, é comum a gente montar duas frases na qual uma frase a gente utiliza o tempo verbal passado simples e a outra frase a gente utiliza o tempo verbal Past Perfect Continuous, justamente para a gente poder indicar qual evento é mais antigo que o outro. Então lembre-se, quando a gente utiliza o tempo verbal Past Perfect Continuous, é muito comum a gente associar esse tempo verbal ao tempo verbal Simple Past, justamente para a gente poder indicar qual evento é mais antigo que o outro em relação à data de hoje. Então, para especificar que um evento é o mais antigo dos dois, a gente utiliza o tempo verbal Past Perfect Continuous. Para outro tempo verbal que não é tão antigo quanto o primeiro, a gente utiliza Simple Past. Se você estivesse perguntando, poxa Daniel, como eu identifico a diferença entre o tempo verbal Past Perfect Continuous e o tempo verbal Simple Past? No caso do tempo verbal Simple Past é muito simples. Isso porque basta a gente optar pela forma passada do verbo em inglês. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu perdi o meu emprego. Veja que esse é o passado simples, é o passado mais simples possível. Então eu posso dizer em inglês I lost my job. Veja que o verbo to lose, que significa perder, ficou na forma passada. Ou seja, eu perdi o meu emprego. I lost my job. Esse é o chamado Simple Past. Eu quero dizer que eu liguei para o Jack. Então veja que é liguei, então é passado. Como se trata do passado simples, eu posso dizer em inglês I called Jack. Repetindo, I called Jack. Então, como eu disse, eu liguei para o Jack. Se trata do passado simples, do passado mais simples possível. No caso do passado perfeito contínuo, como eu disse, a gente vai utilizar uma estrutura totalmente diferente. Isso porque devemos empregar had been com o verbo na forma ing.
Conseguiu notar a diferença básica nas estruturas desses dois tempos verbais? Agora vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa foi demitida porque ela vinha aprontando bastante. Veja que eu disse que a pessoa vinha aprontando bastante. Então o primeiro evento é qual? É aquele período na qual a pessoa aprontou bastante no emprego e logo na sequência veio o segundo evento que culminou com a perda do emprego. Então temos dois eventos do passado. O primeiro evento, que é o mais antigo, na qual a pessoa vinha aprontando bastante no emprego, e logo na sequência veio o segundo evento, que é a perda do emprego. Conseguiu captar essa questão que eu disse de ter dois eventos do passado, no qual um é mais antigo que o outro? Se estamos falando de dois eventos do passado, no qual a perda do emprego é um desses eventos, qual dos dois eventos é o mais antigo? Aquele em que a pessoa perdeu o emprego ou aquele período no qual a pessoa aprontou bastante e teve um comportamento totalmente reprovável durante um tempo? É evidente que o evento mais antigo é aquele na qual a pessoa aprontou bastante no emprego e depois, na sequência, veio o segundo evento. Como eu disse, ela perdeu o emprego. Então, por exemplo, eu quero dizer que Jack perdeu o emprego porque ele vinha aprontando, ele vinha causando muito problema no seu emprego. Eu posso dizer em inglês: Jack lost his job. Veja que nesse caso eu optei pelo simple past. Because he had been making trouble at the office. Repetindo essa frase: Jack lost his job because he had been making trouble at the office. Quando eu disse he had been making trouble at the office, eu então justifiquei por que ele perdeu o emprego. Ora, ele vinha aprontando e na sequência ocorreu o quê? A perda do emprego. Então eu justifiquei aqui por que ele perdeu o emprego. Eu disse Jack lost his job because. Veja, eu utilizei because, que na língua inglesa contém o sentido de porquê. Então eu disse que ele perdeu o emprego, por quê? E aí vai vir o que vinha ocorrendo antes de acontecer a perda do emprego, a demissão. Because he had been making trouble at the office. Então, como eu disse, ele vinha aprontando muito no trabalho, ele vinha causando muito problema no trabalho. E esse foi o motivo que culminou na sua demissão. Por exemplo, eu quero dizer que quando eu terminei um trabalho, eu finalizei um dever de casa, já havia se passado 2 horas. Então eu gastei 2 horas estudando, fazendo esse dever de casa. Nesse caso, eu posso então mencionar 2 eventos. O primeiro, que foi aquele no qual eu fiquei estudando durante determinado tempo, ou seja, 2 horas, e na sequência veio o segundo evento, que nada mais foi do que a conclusão do dever de casa. Então, como eu disse, temos 2 eventos no passado. O primeiro, no qual eu fiquei estudando durante um bom tempo, ou seja, as 2 horas, e na sequência veio o segundo evento, que foi o quê? A finalização do dever de casa. When I finished my homework last night, ou seja, eu quero dizer que quando eu finalizei o meu dever de casa na noite passada, ou seja, na noite anterior, I had been studying for 2 hours. Repetindo, when I finished my homework last night, I had been studying for 2 hours. Então, como eu disse, é justamente muito comum na língua inglesa a gente utilizar o tempo verbal past perfect continuous ligado ao tempo verbal simple past quando a gente quer justamente saber quando ocorreu um primeiro evento e quando ocorreu um segundo evento. É por isso que eu disse que quando eu terminei o meu dever de casa já havia se passado 2 horas de estudo. Eu disse em inglês, when I finished my homework last night, I had been studying for 2 hours. Agora vamos fazer um pequeno exercício porque eu quero ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação. Eu vou dar uma frase, eu quero que você complete essa frase e deixe a resposta aqui embaixo na seção de comentários. Por exemplo, eu vou dizer que quando o meu alarme disparou, já havia tanto tempo que eu estava... Então eu quero que você complete essa frase. Como eu disse, quando o alarme tocou, já havia tanto tempo que eu estava... Então eu quero que você complete essa frase aqui com o verbo correto. A frase é a seguinte... When my alarm clock rang, I had been for 2 hours. Repetindo. When my alarm clock rang, I had been for 2 hours. Então, no lugar da palma, eu quero que você complete com o verbo correto. E não se esqueça, você deve optar pela forma correta do verbo. Como eu disse, quando o meu alarme tocou, I had been for 2 hours. Então, no lugar da palma, complete essa frase com o verbo na forma correta. Então é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida e gostaria de esclarecer algum ponto que foi mencionado nesse vídeo ou alguma questão que não foi relatada nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai fazer questão de responder. Não se esqueça de deixar a resposta desse exercício porque eu quero ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação. Thank you for watching. See you next class. Bye.